Em nosso mundo acadêmico, nós percebemos que há várias visões e ensinos diferentes a respeito da origem da vida. De um lado, nós temos um tipo de filosofia, um tipo de ensino, da qual declara que o mundo foi criado através do Big Bang. Essa teoria essa, que na verdade mais significa uma grande expansão, em que o mundo veio do acaso. Outros ensinos também declaram em que o mundo foi feito por Deus, mas em eras, em outras palavras, milhões e milhões de anos. Outro tipo de ensino declara também que Deus fez também os céus, a terra e tudo que existe, mas em 6 dias literais, e não em eras ou milhões de anos. Afinal, qual tipo de ensino, qual tipo de filosofia está certa? Da Bíblia ou da ciência moderna? Olá, povo do Altíssimo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui em nosso canal. Dias ou eras? Esse é o título do nosso vídeo de hoje. Mas também infidelidade disfarçada. Nós vamos falar mais sobre isso. Fique ligado! Em nosso mundo, nós temos ensinos e filosofias, aprendizado. Tudo que nós aprendemos afeta a nossa vida e o nosso comportamento. Não existe nada que a gente aprendeu, seja na infância, na nossa adolescência, ou até mesmo agora, que não esteja influenciando na nossa vida. Entre elas, principalmente, a questão do fundamento da origem da vida, pois isso aí mexe com muitas pessoas. Afinal de contas, foi em milhões de anos, foram em dias literais, foi através da teoria do Big Bang, ou foi Deus? Na própria palavra, nós encontramos uma declaração muito sucinta e bastante profunda ao mesmo tempo. Gênesis capítulo 1 e o versículo 1. Pegue sua Bíblia, Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: No princípio criou Deus o céu e a terra. De maneira sucinta e bastante clara, Moisés aqui declara que foi Deus quem criou os céus e a terra. Não foi por mero acaso, muito menos ainda por eras e eras. Não, pelo contrário. Aqui, se a gente continuar lendo o capítulo 1 inteiro, nós veremos que houve tarde e manhã o primeiro dia. Dia em hebraico significa Yom, que quer dizer período de 24 horas. Houve tarde e manhã o segundo dia, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim sucessivamente. Portanto, a declaração bíblica é muito clara a respeito em dias literais. Mas será que a ciência moderna aceita tudo isso? Obviamente que não. Vou ler uma declaração de Ellen White no Spiritual Gifts, volume 3, da página 90 em diante. Ela diz: Fui então transportada de volta à criação, e me foi mostrado que a primeira semana, na qual Deus realizou a obra da criação em 6 dias e descansou no 7º dia, foi exatamente como qualquer outra semana. O grande Deus, em seus dias de criação e dia de descanso, mediu o primeiro ciclo como modelo para as semanas sucessivas, até o fim dos tempos. Estas são as gerações do céu e da terra que quando foram criadas. Gênesis capítulo 2, versículo 4. Deus nos dá as produções de sua obra ao final de cada dia literal. Portanto, mais uma vez, o Espírito de Profecia concorda com a Bíblia em relação a dias literais e não em eras. No entanto, a ciência moderna não aceita isso. Não aceita tais declarações, pois acredita que o mundo veio ou do acaso ou de mera evolução. E se nós olharmos para o nosso mundo moderno, realmente nós, na verdade, estamos evoluindo ao invés de evoluir. Continua. Cada dia era considerado por ele uma geração, porque a cada dia ele gerava e produzia alguma nova porção de sua obra.
No sétimo dia da primeira semana, Deus descansou de sua obra. Então abençoou o dia de seu descanso, separando-o para o uso do homem. O ciclo semanal de 7 dias literais, 6 para o trabalho e o sétimo para o descanso, que foi preservado e transmitido ao longo da história bíblica, originou-se nos grandes fatos dos primeiros 7 dias. Essa declaração por si só é muito forte, pois nós vemos que toda a base histórica do nosso mundo, da nossa sociedade, provém desses 7 dias literais, a primeira semana literal da Terra. Uma coisa que fica distoante é que a ciência moderna não aceita a filosofia. As filosofias de hoje são praticamente evolucionistas, onde acredita-se que o mundo só vem através de evolução. E eu quero deixar uma coisa aqui bem clara. Não estou aqui para criticar pessoas, eu estou aqui para entender o que certo ensinamento declara e o que outro ensinamento explica. Em outras palavras, só quero entender apenas, nós estamos aqui tentando entender o que cada um pensa e se ela tem base bíblica e do espírito de profecia ou não. A questão que tem que ficar muito clara a respeito disso é a respeito da criação. Sobre a criação, nós temos a origem da vida. No princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, aqui está a origem. E essa origem tem sido muito bem debatida, pois se o mundo foi feito em eras, você destrói o sábado e ainda por cima destrói a justificação pela fé. Pois, lembre-se, a cada dia Deus produzia uma porção de sua criação. No primeiro dia, as luzes e as trevas. No segundo dia, separação de águas, uma atmosfera. No terceiro dia, a porção seca com árvores frutíferas. No quarto dia, o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, animais marinhos e aves que voam sobre a face da terra. No sexto dia, Deus cria animais terrestres e o homem, a mulher. Ao criarem, sua obra-prima foi o ser humano, Adão e Eva. É a coroação de toda a criação. E assim, por conta disso, com sua obra terminada, eles entram no descanso através da fé. E isso vem o sétimo dia. Isso aí nos ensina a justificação pela fé. O sábado nos ensina o que é a justificação pela fé. A confiança em Deus, o entrar em descanso em Deus, para que Ele haja para a nossa salvação. No entanto, ao destoar todos os ensinamentos em dizer que foi feito em eras, ou que o mundo foi feito do acaso, destrói completamente todas as doutrinas bíblicas, todas, e até mesmo registros históricos. Pois, se nós olharmos para fósseis, olharmos também para as grandes descobertas arqueológicas a respeito sobre a vida, nós podemos entender, sobre a origem da vida, melhor dizendo, podemos entender que o mundo é jovem. Basicamente não, literalmente 6.000 anos de idade que a Terra possui. Vemos em cada evidência, através das rochas, através da arqueologia, dos fósseis, que o mundo é jovem. Tanto que, se você for olhar, nós temos pele muito bem preservada de um bicho preguiça gigante. E veja só que interessante, os animais, a natureza, tudo era 10 vezes maior do que hoje. O que nós temos grande adversidade lá atrás e agora está tendo uma diminuição de adversidade agora. Então nós estamos evoluindo. No entanto, a ciência embarca numa história totalmente diferente. Nós estamos evoluindo. Que nós viemos do acaso. Não sabemos para onde vamos, não sabemos para onde vai, de onde nós viemos, tudo é por mero acaso. E mesmo há aqueles que misturam o ensinamento correto das Escrituras e mesclam com doutrinas pagãs, filosofia infiel.
onde diz que realmente Deus criou o mundo, mas não em 6 dias literais, ou que até que dizem, alguns indivíduos afirmam, não direi quem são, mas precisa ser dito o que é que foi falado, em que alguns indivíduos, mesmo dentro da nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, afirma que a teoria do Big Bang é uma teoria teológica. Base bíblica tem? Não tem nenhuma. Big Bang não é uma teoria teológica, mas sim uma filosofia criada para distanciar as doutrinas corretas de Deus. Ela é um ativo declarar mais uma vez. Quando Deus proferiu sua lei com voz audível no Sinai, ele introduziu o sábado, dizendo: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ele então declara definitivamente o que deve ser feito nos 6 dias e o que não deve ser feito no 7º. Ele então, ao apresentar razão para a tal observância da semana, remete-os ao seu exemplo sobre os primeiros 7 dias do tempo, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Veja que até mesmo a doutrina do sábado tem muito a ver com o relato da criação. Então, não é sábado judeu de maneira nenhuma, não é sábado judeu. É sábado de Deus para o homem. Esta razão parece bela e convincente quando entendemos que o registro da criação significa dias literais. Mas a ciência de hoje não aceita, apesar de todas as evidências apontarem para esse fato. Os primeiros 6 dias de cada semana são dados ao homem para trabalhar, porque Deus empregou o mesmo período da primeira semana na obra da criação. O 7º dia, Deus reservou como de descanso, em comemoração ao seu descanso durante o mesmo período de tempo após ter realizado a obra da criação em 6 dias. Assim, portanto, Deus criou os céus e a terra em 6 dias, no 7º descansou. Isso tem que ficar muito claro. No entanto, há várias suposições infiéis. A ciência moderna, juntamente com sua filosofia, infelizmente tem pegado essa declaração simples, contanto firme, e destruído seus fundamentos. Logo, se não há um Deus quem cria, então quem será o Deus? Pode ser qualquer pessoa ou até mesmo a própria natureza. Aliás, existem religiões de nível panteísmo, em que acreditam que o Deus não é um ser pessoal, mas um ser impessoal, em que ele está em todos os lugares no sentido da natureza. E isso não é bíblico, pois a natureza e tudo que foi criado é as obras que saiu das mãos do Criador e não o próprio Criador. É bem diferente. Ellen White continua: mas a suposição infiel de que os eventos da primeira semana exigiram 7 vastos e indefinidos períodos para sua realização ataca diretamente o fundamento do sábado do 4º mandamento. Torna indefinido e obscuro aquilo que Deus tornou muito claro. É o pior tipo de infidelidade. Então, pessoas que conhecem a verdade, entendem as evidências que mostram que a Bíblia e os filhos de profecias estão certos, mas ainda há em nosso meio pessoas que não acreditam que são 6 dias literais. Pois se eu acredito que são 6 dias literais, logo preciso afirmar que a Terra não é antiga, mas que a Terra é jovem, com mais de 6.000 anos de idade. No entanto, há muitas pessoas que não acreditam nisso, mesmo em nossas universidades. Pois para muitos que professam crer no registro da criação, é a infidelidade disfarçada. Em outras palavras, crê na criação, mas está mesclada com filosofia pagã. Acusa Deus de ordenar aos homens que observem a semana dos 7 dias literais em comemoração a 7 períodos indefinidos, o que é diferente de suas relações com os mortais e é um impedimento à sua sabedoria. É quase como se fosse dar um tapa na cara de Deus.
pois afirmo que os 7 dias são indefinidos. Logo, não pode ser definido o sábado. E se afirmo que devemos guardar o sábado, logo se tornam contraditórios. E desta forma, acusando Deus de ordenar aos homens que obedecer um dia em 7 vastos tempos indefinidos. Geólogos infiéis afirmam que o mundo é muito mais antigo do que o registro bíblico sugere. Aliás, como eu já disse antes, até mesmo dentro de nossa igreja afirmam também tal suposição infiel, em que a Terra é mais antiga. Não, queridos, a Terra é jovem, mais de 6.000 anos. Eles rejeitam o registro bíblico por causa daquelas coisas que são para eles evidências da própria Terra, que o mundo existe há dezenas de milhares de anos. E muitos que professam crer no registro bíblico não conseguem explicar as maravilhas encontradas na Terra, considerando que a semana da criação foi de apenas 7 dias literais e que o mundo tem agora apenas cerca de 6.000 anos. Mais uma confirmação do que acabei de dizer. Mas infelizmente, muitos não apoiam esse tipo de fundamento bíblico. Não apoia de maneira nenhuma, pois prefere tirar esse tipo de dificuldade, em outras palavras, adotando uma visão de milhares de anos, para que, portanto, tire o sábado, tire também Deus e assim também a sua doutrina. Portanto, dessa forma, é uma ótima maneira que Satanás age para dizer que Deus não existe. Pois se Deus não criou nada, se tudo vem por acaso, logo então é obviamente, claro, acreditar que Deus não existe. Não precisamos de Cristo, não precisamos de Deus, nem para a criação, muito menos para a salvação. Estes, para se livrarem das dificuldades colocadas em seus caminhos por geólogos infiéis, porque infelizmente colocam várias teorias que não têm embasamento nem bíblico e muito menos evidenciado através da própria Terra. Então, para eles tirarem essas dificuldades, eles fazem o quê? Adotam a visão de que os 6 dias da criação foram 6 períodos vastos e indefinidos. E o dia do descanso que Deus foi outro período indefinido, tornando sem sentido o 4º mandamento da Santa Lei de Deus. Pois nós temos evidência sim que a Terra é jovem, já foi coletado sangue de dinossauro, pele de bicho preguiça gigante, sem contar a descoberta de fóssil humano que sua altura é de mais de 2,70 metros. Então, imagine, na evolução se tem a ideia lógica que do menor para o maior. É chamado de macroevolução, que vai de uma ameba para um ser vivo complexo. Isso é lógico. No entanto, com a datação por carbono, entre outras evidências, é mostrado que, na verdade, há grande adversidade antiga, mas pouca diversidade no agora, significando que lá atrás eram 10 vezes maiores e maiores também em sua diversidade, em sua flora e fauna, mas agora, infelizmente, há uma involução. Nós estamos evoluindo, o que também encaixa perfeitamente com Gênesis capítulo 3 a respeito do pecado em ter entrado no mundo. Continua. Alguns aceitam essa posição com entusiasmo, pois ela destrói a força do 4º mandamento, e ele se sente livre de suas reivindicações sobre ele. Logo, ao se livrar do sábado, você querendo ou não, vai acabar se livrando também da justificação pela fé, pois aquele ensinamento de entrar em descanso em Deus pode ser muito bem praticado através do sábado, mas se não tenho essa prática, como eu estarei em descanso com Deus durante os dias? Ou qualquer dia da semana? Não entrarei, não ficarei em paz, muito menos em paz com Deus, pois eu estou rejeitando sua doutrina, presente esse dado por Deus para os homens. Eles têm ideias limitadas sobre o tamanho dos homens, animais e árvores antes do dilúvio, e sobre as grandes mudanças
que então ocorreram na terra. Como eu já expliquei antes, o tamanho dos homens, o tamanho dos animais, das aves eram muito maiores antes do que agora. E sem falar que a camada de giz que é encontrada deixa bem claro a respeito de um dilúvio universal e não de dilúvios locais. Aliás, não há menor sentido em haver dilúvios locais, sendo que todos os continentes eram juntos. Não há como entender dilúvios locais em continentes, em uma terra abundante. Não há sentido nisso. Por favor, abra agora comigo em 1 Pedro, capítulo 5, versos de 8 a 10. Aqui nós temos uma orientação do próprio Deus, através de Paulo. Diz assim o verso 8: Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Versículo 10. Mas que o Deus de toda graça, que nos chamou para a eterna glória por Cristo Jesus, depois de terdes sofrido um pouco, vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Portanto, nós temos aqui um aviso e também uma grande promessa. Dois grandes ensinamentos. Um que diz que praticamente diz que Deus não foi quem criou tudo, mas tudo foi uma evolução de grandes eras. Mesmo que eu acredite em 6 dias literais, mas eu ainda acreditar que a Terra é muito mais velha do que portanto, eu estou excluindo os 6 dias da criação. Mas aí tem outro ensinamento que é bíblico e também do estilo de profecia, que é o quê? 6 dias literais. Portanto, 6.000 anos que a Terra, mais de 6.000 anos que a Terra possui. Essa é a idade da Terra. Então, para que fique bem claro, nós temos que nos firmar na palavra de Deus e no espírito de profecia. Não podemos nos firmar no que pessoas estão dizendo, no que doutores afirmam. Temos que entender o que a Bíblia diz, o que o espírito de profecia também explica. Pois, se eu não tenho a lei ou o testemunho, não existe luz para qualquer indivíduo. É assim a palavra de Deus. Pois se formos firmes, seremos estabelecidos, seremos firmados pelo poder de Cristo e assim levar avante a verdade, o verdadeiro ensino, o evangelho eterno para todas as criaturas, para todo mundo. Que Deus possa os abençoar. E, por favor, antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e também deixar o seu like, viu? Pois é muito importante isso, tá bom? E, por favor, distribua também, vai, compartilhe com seus amigos essas grandes verdades aqui que nós acabamos de falar. Que Deus possa abençoar grandemente. Lembre-se, portanto, da criação, grande fundamento para entender as doutrinas de Deus e quem é Deus e como Deus projeta a salvação em nós. Que Deus possa os abençoar.